Fala, lindos! Vamos falar hoje de minhoca, isso mesmo, filo dos anelídeos, galera. Né? Eu tinha postado já filo dos moluscos para vocês, mas evolutivamente falando, os anelídeos são anteriores aos moluscos, tá? Então anote isso daí, os anelídeos são menos evoluídos que os moluscos. Eu coloquei uma inversão aí na postagem das aulas que eu coloquei para os senhores, tá bom? Mas nada impede que o senhor estude, né? Aqueles que estudam de verdade. Galera, anelídeo tem esse nome porque o corpo dele é todo segmentado ou metamerizado, dividido em anéis. Por isso ele é anelídeo. Porra, velho, fácil pra caramba você memorizar essa parada aí. É o primeiro animal na escala evolutiva a ter o corpo segmentado, separado. Isso é uma vantagem, né? Porque, por exemplo, nós temos o corpo segmentado, cabeça, ombro, cabeça, pescoço, tronco. Eu consigo movimentar independente partes do meu corpo, né? Isso gera uma dinâmica de movimento um pouco mais direcionada, um pouco mais precisa. São os primeiros animais celomados na escala evolutiva. Então, lembra que os nemateumintos são os únicos pseudocelomados. O celoma verdadeiro aparece nos anelídeos e se mantém em toda a escala evolutiva daqui para frente, inclusive nos moluscos que os senhores já viram. Nós temos aqui alguma série de características gerais, eu vou elencar e depois a gente observa no desenho que tem aí no slide um pouquinho melhor sobre cada uma dessas características. Tubo digestivo completo, tem boca e tem ânus, tá? Isso significa. Ao longo desse tubo digestivo completo, existem algumas especializações que a gente já vê, como eu falei, no desenho que você vai encontrar aqui no slide. O sistema circulatório é fechado, ou seja, o sangue, isso mesmo, minhoca tem sangue. Ele não, com hemoglobina, inclusive, é sangue vermelho. Ele não sai o sangue de dentro dos vasos sanguíneos da minhoca. É claro que se você cortar ela, o sangue vai vazar, né? E ela vai morrer também. Ela não vai regenerar, do jeito que vocês acham, não. Corta ela no meio, ela regenera. Não, ela vai morrer. Tá bom, galera? Muito bem. E olha que interessante, ela tem 5 vasos que funcionam como corações. Ela tem 5 corações, mano. Se você já sofre de amor tendo um único coração, imagina a minhoca que tem 5, né? Ela sofre bastante. Excreção é por metanefrídeo, a respiração é cutânea nos animais que vivem fora da água, como é o caso da minhoca, ou branquial nos animais que são aquáticos. O sistema nervoso é ganglionar, o esqueleto é hidrostático, ou seja, o que mantém a minhoca redondinha é o líquido que circula dentro desse celoma, então o esqueleto hidrostático. Ela tem cutícula com parapódios de locomoção, também a gente vê no desenho depois. Músculos circulares e longitudinais, que faz o animal se contorcer, por exemplo. Né? O sistema digestório com algumas especializações, como eu havia dito, papo, moela, seco, né? E a digestão é totalmente extracelular agora, não tem mais digestão intracelular e apresenta hemoglobina. Vamos para o desenho, o primeiro deles é do sistema digestório. Então a minhoca tem a boca, né? Esquece aquela musiquinha também, minhoca, minhoca, me dá uma beijoca, minhoca eu não dou. Por quê? Todas as minhocas são hermafroditas, então não tem a minhoca e o minhoco, tem a minhoca, sei lá, a minhoca, pronto, é isso aí, tá? Então a boca, óbvio, por onde entra o alimento, daí você tem uma faringe, tem um esôfago e o primeiro compartimento que o alimento encontra é o papo. E o papo, galera, ele funciona para quê? Para armazenar o alimento que a minhoca vai comendo. Você percebe que o sistema digestório das aves é muito parecido com esse. Não estou aproximando os dois do ponto de vista evolutivo, só estou falando que o sistema digestório é muito parecido. Tá? Logo depois do papo temos a moela. A moela ela funciona como um estômago mecânico. Já que a minhoca não tem dente, o alimento que ela come ele é triturado pela moela. Então, pequenas partículas de areia, naquela história de que minhoca come terra, ela, na verdade ela vai ter que cavar o buraquinho dela, ela vai ter que colocar terra para dentro, mas ela não se alimenta da terra, ela se alimenta da matéria orgânica que está junto com a terra que ela comeu, né? E esse grãozinho de areia vai servir para triturar o alimento quando ele passar por essa moela. Então ela vai contrair a moela, sacou a ideia, e vai triturando o alimento, e daqui o resultado dos nutrientes tem que ser absorvido pelo intestino do animal.
Aqui não temos o desenho dos secos, mas os secos funcionam como bolsinhas laterais para aumentar, galera, a superfície de absorção. Já que o intestino da minhoca ela é fininha, né, compridinha, o intestino ele é reto, ela não tem tanta área de intestino, como nós temos aí, sei lá, 6, 7 metros de intestino, que fica enrolado dentro do nosso abdômen. A minhoca, como não tem essa possibilidade, existem essas bolsinhas laterais, chamadas de secos, onde o alimento se encaixa ali para aumentar o período de permanência e, com isso, gerar uma maior eficiência na absorção dos nutrientes, tá bom? Além disso, se nós cortarmos o sistema digestório no meio da minhoca, ele não é redondo assim, então ele tem uma dobra para dentro. Não sei se você conseguiu ver, tira a cabeça assim, tá uma dobra. Também para aumentar a superfície de absorção. Essa dobra chama-se tiflossole. Olha que nome lindo, maravilhoso, tenho certeza que você vai lembrar, né? Antes de dormir, você vai lá, tiflossole, memoriza essa palavra, tá bom? Galera, tá aqui o sistema circulatório da minhoca, como eu havia dito, 5 vasos que funcionam como 5 corações, né? Ela tem os vasos sanguíneos dorsais e ventrais, que se ramificam, é claro, para os tecidos, e pela pele também nós temos aqui a transferência de gás carbônico e oxigênio, que vai mudar aí a composição do sangue que circula por dentro dos vasos da minhoca. Aqui no caso a respiração é cutânea. Lembrando que todo animal com respiração cutânea deve manter a sua pele úmida para que isso aconteça. E a pele também não pode ser muito grossa, né? Se for muito grossa, não consegue os gases atravessarem pela pele do animal. O sistema nervoso ganglionar, então ela tem alguns nervos sensitivos, ela sabe quando você encosta nela. Ela tem os gânglios chamados de cerebrais, ela não tem cérebro, ela não vai pensar nada. Um anel faringeano nela e depois você tem um cordão nervoso ventral. E percebo que você tem vários gânglios que são segmentados, assim como a minhoca é. Por isso que quando você corta a minhoca no meio, as duas metades dela se mexem. Porque ela tem um gânglio que inerva o corpo todo. É diferente da gente que tem seu nervoso central. Se eu arrancar meu braço aqui na sua frente, você não vai ver meu braço pulando. Porque a coordenação nervosa do meu braço parte do meu sistema nervoso central. Né? Então meu braço vai ficar parado aqui. Como a minhoca tem gânglios ao longo de toda a extensão corporal, você corta ela no meio, as duas metades dela vão ficar pulando, tá bom? Aqui a excreção por metanefrídeo. Tá? É importante ressaltar a presença de um metanefrídeo, porque nós temos aqui um processo de desenvolvimento de um néfron, que é a estrutura que nós temos como estrutura excretora, como célula, né? Como estrutura responsável pela retirada das excretas nitrogenadas de dentro do organismo, tá certo? Aqui nesse caso ele vai retirar de dentro da cavidade celômica, não tira do vaso sanguíneo como é no nosso caso. Dos parapódios que eu havia dito, nós temos aqui 3 categorias de anelídeos e a classificação deles, né? Dos aquetas ou irudíneos, que são monóicos, exemplo a sanguessuga que está aqui na mão do camarada, oligoquetas, que são monóicos, no caso da minhoca, e os poliquetas, que é o nerei, esse aqui que está representado na foto aqui, galera. Então, olha lá, aqueta ou irudínea. A aqueta significa sem cerdas. Então, ela não tem parapódio de locomoção. Como a sanguessuga vive na água doce, ela pode nadar na água doce. E quando ela sai, como ela é um parasita, ela precisa de sangue, ela se locomove de uma maneira que nós chamamos de mede-palmo. Mede-palmo é igual quando você vai jogar bolinho de gude, você nunca mais fez isso na sua vida, né? E daí você vai medir palmo, literalmente. Nossa, mano, olha aqui. Entendeu, né? Você já viu aqueles vermezinhos? Nossa, que dificuldade com essa câmera, velho. Enfim, é isso aí. Aqueles vermezinhos que faz assim. No caso da sanguessuga é dessa maneira. A minhoca oligoqueta, ela tem poucas cerdas. Na verdade, as cerdas da minhoca são bem pequenininhas. Se você pegar uma minhoca na mão, você vai perceber que de passar o dedo num lado, ela é lisa. Do outro lado, ela meio que enrosca o dedo. Por que isso? Como ela anda no movimento de estica em curta, galera, vamos usar aqui o meu fone de ouvido para representar uma minhoca. Então, quando ela faz estica em curta, né, e vai andando, imagina, se ela fosse totalmente lisa, ela ia ficar esticando e encurtando no mesmo lugar, não é isso? Então, a hora que ela estica, os parapódios dela impedem que ela volte para trás. Então, ela se locomove numa
única direção. Se você pegar uma minhoca na mão, pegue uma lupa, olhe para ela que você vai conseguir ver essa estrutura. Passa o dedo que você vai sentir isso também. E nas poliquetas, então há muitas cerdas, né, muitos parapódios, dá para ver aqui, né, são essas estruturas aqui laterais, ó. Imagina isso na minhoca, porém bem pequenininho, tá? Esse animal é marinho, então ela usa também para se locomover aqui no fundo do solo oceânico, tá bom? A reprodução, a gente vai trabalhar exclusivamente com a reprodução da minhoca. A gente não vai ficar falando de reprodução de todos os animais. Como a minhoca é hermafrodita, né, galera? Ela, apesar dela ser hermafrodita, ela realiza a fecundação cruzada, ou seja, ela precisa de outra minhoca, ela não realiza a autofecundação. Elas vão se dispor aqui em posições contrárias, tá, uma da outra, para quê? Para que o poro genital masculino encontre o poro genital feminino e vice-versa, né? Se elas se colocassem na mesma posição, nós teríamos masculino com masculino, feminino com feminino, não rolaria aí o processo reprodutivo. Então ela vai ter troca de material genético, troca de espermatozoide. Só vai ter um detalhe. Apesar delas terem fecundação cruzada e parecer que a fecundação é interna, não, a fecundação é externa. Tá? A fecundação é externa. Ou seja, o encontro do espermatozoide com o óvulo vai acontecer fora da minhoca, porém dentro de um casulo, que está representado aqui, que é um casulo que a minhoca produz. Tá? Então vai ter a fecundação nesse casulo, aí a minhoca vai deixar o casulinho dela no meio ambiente, aqui os ovinhos vão crescer, vão gerar novas minhoquinhas que vão nascer exatamente como minhoquinhas. Então significa que o desenvolvimento delas é direto, elas não têm fase larval. Belezinha, galera? Muito bem, agora é só pegar a minhoca, pôr na vara de pescar e ver se consegue algum peixe. Beleza? Valeu, fui!